Oi, gente, voltamos! E hoje a gente vai pegar um gancho do último tema que a gente falou, que foi solidão. Então, o último tema foi solidão, e a gente falou que como a gente ia conseguir sair daquele lugar de solidão, um lugar solitário, e Deus concede pra gente as conexões. E assim a gente consegue sair desse lugar de solidão. E hoje a gente vai falar sobre conexões, que é algo que Deus concede diretamente pra gente, para que a gente não se sinta só, né? O corpo de Cristo é isso. Um com o outro, ajudando, afiando. Não precisa sempre estar no mesmo lugar, pode estar, por exemplo, aqui, né, na internet, fazendo um vídeo, sempre estar no WhatsApp, mandando um áudio, não importa. Conexão é algo divino e a gente precisa ter, né, prima? Exatamente. Essa questão da conexão em si, como a gente falou no outro vídeo, tiveram pontos importantes para a gente com a conexão, porque Deus sabia que a gente precisava exatamente naquele momento de certas pessoas que, para mim, assim, não tenho sombra de dúvidas, são enviadas por Ele para aquela estação. Muitas vezes é somente até para uma certa estação, e muitas vezes o ciclo da vida ele vai andando e as conexões vão mudando. Às vezes a gente se muda, né? A gente, então, que vai para um outro país, a gente hoje está aqui numa cidade, daqui de repente a gente acontece uma coisa, está em outra, e aí Deus manda outras conexões. Então, assim, realmente é bem abrangente essa questão da conexão, porque realmente podem ser pessoas para determinadas estações, mas eu, específico, eu tenho até uma dificuldade com essa questão das conexões, e eu estava parando para pensar, assim, voltando ao passado, né? Tentando entender mais ou menos o que aconteceu, porque eu, na minha adolescência, né, na minha juventude, sempre fui uma pessoa de muitas amigas. Amiga para cá, amiga para lá, né? E sempre muito perto, vamos estar junto o tempo inteiro, 24 horas. Se eu pudesse, estava lá com as minhas amigas. Sempre fui essa pessoa. Só que eu não sei, isso é até uma questão, assim, eu fico me questionando, né? Será que foram as situações da vida? Será que foi um amadurecimento? Será que foi uma mudança que aconteceu dentro de mim que eu passei a ter dificuldade? E o meu núcleo de amizade, realmente, ele se enxugou. Isso aconteceu com você também? Aconteceu. Eu sempre fui uma criança muito agitada, quer dizer, minha mãe, todos os meus parentes, sempre fui muito agitada. Eu que o diga, né? Adolescente muito comunicativa, sempre falei muito, até hoje eu falo muito. É verdade. Mas eu acho que quando a gente amadurece, a gente vai podando certas atitudes que a gente tinha, e aí o ciclo vai fechando, né? Um problema que eu tinha era de me abrir muito. Eu chegava para uma pessoa e já queria falar toda a minha vida, já queria tananã, já queria dar opinião, tananã. E isso eu acho que a conexão tem duas coisas, né? Uma, ou você se joga muito, aí você se abre, é um livro aberto, e nem sempre isso é bom, porque acaba ou assustando as pessoas ou trazendo pontos que a amizade ainda não está madura o suficiente para compreender, né? Aquele ponto. Naquele momento que você tá. Ou então você é tímido demais e não consegue se entregar a uma amizade, o que dificulta o seu processo, né? De conhecimento com outra pessoa. Sim. No meu caso, eu acho que o decorrer da minha vida e situações que eu acabei vivendo, assim, que foram bem, bem marcantes, né? Na minha trajetória de história de vida, elas também me trouxeram um pouco de decepção na parte das conexões, das amizades, né? Então, uma frase que eu levo, que eu conheci, quando eu conheci o Felipe, ele via muito isso de mim, assim, em mim, eu tinha muita expectativa em todo mundo. Eu achava que todo mundo iria suprir tudo aquilo que eu era para todo mundo. Por exemplo, se eu sempre fui uma pessoa assim, se você precisasse de mim e me gritasse 3 horas da manhã, eu estava lá, na sua porta, 3 horas da manhã para te ajudar. Eu sempre fui uma pessoa muito presente quando precisava. Tipo assim, eu estava ali para te ouvir por 10 horas se precisasse, para te aconselhar, para te ajudar. Sempre gostei de ser essa pessoa. Então, eu esperava, no mínimo,
o mesmo das outras pessoas. Só que, primeiro, ninguém deve nada a ninguém. Então, quando eu conheci o Felipe, ele abriu os meus olhos em relação a isso, né? Ele veio com muita clareza em um assunto que, para mim, eu tinha muita dificuldade. Então, ele me ajudou muito. Que foi, primeiro, Bia, ninguém deve nada a ninguém. Tudo aquilo que as pessoas vão te oferecer, tudo aquilo que elas oferecem, é o que elas têm para te dar. É isso aí. E cabe a você aceitar ou não. Cabe você abraçar ou não. Porque existem muitas coisas também que a gente consegue abraçar dentro de uma amizade e outras que não. Então, você sabe se aquilo te cabe ou não. Mas essa questão de ficar esperando que o outro faça aquilo que você faria, aí já não dá, porque aí vem muita frustração. E aí eu tive muitas frustrações em relação a isso. Então, já começou daí para mim. Então, com essa questão da frustração, eu acho que eu não soube lidar muito bem. E aí, o que aconteceu? O meu núcleo de amizade que, né, era consideravelmente, assim, um pouquinho grande, enxugou. E enxugou de uma forma que, sei lá, sobraram 2, 3 muito próximas. Uhum. Então, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para reconstruir essa ponte que eu nem quero? Eu cheguei no nível de, tipo assim, tô tão bem comigo mesma. Eu entrei numa fase que ficar sozinha, eu comecei a curtir a solitude. Já saí da solidão em relação à conexão, e aí comecei a curtir a solitude. Só que aí, depois que eu me mudei, né, começou uma outra estação na minha vida, e aí acho que Deus começou a incomodar dentro de mim essa questão. Vamos mudar? Vamos melhorar em relação a isso aí? Porque você precisa de conexões É agora. verdade, é Você verdade. está numa outra estação, você já passou por essa fase de aprender, porque, assim, foi uma questão de aprendizado para mim, essa questão da amizade, porque eu também era muito igual você. Sim. De sair me abrindo, de sair contando, e o quanto esse terreno é perigoso, né? Então, Deus, ele trabalhou muito isso em mim. E aí, depois veio essa estação de, já que você já entende agora, já está mais maduro em relação a isso, vamos para a estação das conexões, que é onde eu quero te levar, e já com uma questão de maturidade. Eu acho que... Eu até anotei um provérbio que eu sempre falei muito pro Luiz, né? 2 provérbios que sempre falam muito comigo. Que é o 27:17, que fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, por isso que a gente precisa de outra pessoa para estar ali nos disciplinando, para dando força, ânimo pra gente. E tem o provérbio 18:1, que fala sobre a solidão, né? Que a gente às vezes se coloca. Que é, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, quando a gente se isola porque essa frustração faz com que você se isole das pessoas, porque as pessoas machucam, porque as pessoas frustram a gente, porque as pessoas... e etc. Então, a gente se isola, mas isso não é bom, porque a gente precisa de outras pessoas para afiar a gente, para conseguir fazer com que a gente cresça. Porque a outra pessoa só tá aqui para fazer você crescer. Às vezes você se frustrou, mas você tá aprendendo que a frustração... você tá crescendo com aquela frustração, né? E uma coisa que acontecia muito comigo, nessa questão da expectativa que a gente tá falando, eu esperava que as pessoas... eu tinha uma eu sempre me doei muito nas amizades, sempre tive muito isso também, bem parecido com você, mas eu esperava que as pessoas não falassem mal de mim. Sempre tive esse, assim, eu não posso frustrar as pessoas, porque acaba muito que a gente fica, as pessoas me frustram, não, mas eu senti uma coisa assim, meu Deus, O que essa tomara que pessoa vai pensar? o que essa pessoa vai pensar de mim? Sempre tive isso, de essa coisa de as pessoas têm que pensar bem de mim. Eu faço tudo, eu agarro tudo, e a maternidade me trouxe essa coisa de eu não precisar agradar todo mundo, e se a pessoa me ama, o importante é isso. Se essa pessoa é minha amiga, e se ela me ama, ela vai ser minha amiga pelo quem eu sou. Eu não preciso mover mundos e fundos para agradar. Ela vai me amar, entendeu? Porque ela é minha amiga, ela escolheu ser minha amiga. Então, isso é uma coisa bem importante sobre a amizade. E eu acho que nessa questão que você entrou também entra muito essa questão do agradado todos, a gente acaba não se agradando, né? A gente não coloca a gente em primeiro lugar. Eu também, meu Deus, eu sempre tive muita dificuldade com dizer não. Para as minhas amigas, então, gente, Eu poderia também. não estar afim, eu poderia não estar querendo aquilo ali, mas se me pedisse, não tô indo, não, vamos, não. E muitas vezes eu não estava afim, muitas vezes eu não queria, mas eu também não conseguia falar não, eu não conseguia. Sim. Porque, né, eu ficava assim, ai, não vai entender, não vai gostar. A gente ficava andando num terreno tão de uma areia movediça, sabe? Com quem, na verdade, tem que abraçar a gente, entender o nosso não, entender o nosso momento. Eu também sempre fui muito assim.
Mas eu acredito e eu vou te falar, eu até hoje tenho essa dificuldadezinha ainda ali. Assim, não Eu foi também. 100%. Tô trabalhando ali, tô trabalhando. Isso aí, como um vaso, como a gente falou, um vaso na mão do olheiro, Deus ainda tá ali mexendo nisso em mim, porque eu melhorei, posso dizer que assim, consegui melhorar em relação a isso, mas ainda tenho dificuldade, sabe? Porque eu acho que a dificuldade está no desagradar o outro, né? E Sim, a gente acaba se desagradando. E isso não é exatamente. válido, isso não é bom. Isso não é Exatamente. bom nem Porque para a gente não amizade. nos valida. Exatamente, a gente acaba não nos validando os nossos sentimentos e validando do outro. E às vezes, isso é muito importante, às vezes aquilo nem é tão importante pro outro. Se você falasse não, tava tudo bem, tava tranquilo. E assim, Exatamente. você acaba fazendo uma coisa que você não quer pra, entendeu? Agradar. Tá ali naquela coisa de agradar o outro e o outro não tá nem. E aí entra a frustração, porque o outro não tá nem achando que aquilo é super importante, aí ele não dá a importância que você deu, porque você fez o que você não queria, e aí estourou tudo. E aí, às vezes, dá muito ruim a amizade por isso. Porque acabou que virou um ciclo que vicioso, entendeu? Você fez algo que não se agrada, o outro nem importava tanto, e ele não te deu a importância certa, e você fica chateado porque você fez o que não queria por ele, e por isso que a gente tem que fazer as coisas no conjunto. É claro que não é só sobre a gente, porque aí entra o egoísmo, né? Mas a gente tem que fazer no quesito amizade. E por isso que Deus acho que manda as conexões divinas pra gente. E isso é muito importante. Eu gosto muito de orar por conexões divinas. Porque, assim, pessoas enviadas de Deus. Às vezes para te afiar, às vezes para ser seu companheiro. Eu acho isso muito importante. Sobre essa questão de conexões divinas, eu acredito que, assim, existe um lugar para as conexões divinas que você não explica. Tanto que eu tive um momento muito delicado na minha vida, que foi onde eu me frustrei com, com algumas pessoas, e Deus enviou, assim, uma amiga exatamente para aquele momento. Eu estava até conversando com uma outra amiga minha sobre essa situação em específico. Que se não fosse ela, naquele momento, naquela estação, eu não sei como que eu iria sair daquele limo que eu tava. Porque, Sim. assim, foi muito difícil e eu tinha me frustrado com muita gente e ela chegou, assim, como um bálsamo, sabe? A gente buscava Deus junto, a gente orava, a gente... Nossa, foi assim, não tinha outra explicação a não ser Deus. Muito lindo quando a gente olha para as conexões e a gente vê assim, caraca, foi Deus que enviou essa pessoa. E você não tem sombra de dúvidas, porque não tem outra explicação, você estava precisando daquilo ali e você às vezes até orou por aquilo ali e quando chega você fica até assim, caraca, não tem outra explicação, Deus, foi você. E é engraçado como essas amizades em específico que acontece dessa forma, assim, meio sobrenatural, que você vê a mão de Deus, elas são tão leves que você já Exatamente. começa a ir para um outro nível de maturidade nesse campo da amizade, onde, né, você sabe o que esperar do outro, você sabe o que o outro espera de você, não existe cobrança. Sim. Não existe, sei lá, ciúme, não existe nada dessas pequenas coisas que a gente tem, né, normalmente. E é muito assim, é muita paz, você sente muita paz. Porque muitas vezes você pode até ficar, sei lá, um determinado tempo sem falar, meses sem falar, dias sem falar, mas aquela pessoa tá ali por você e você tá ali por ela, independente de qualquer coisa, independente de distância, independente de espaço, independente de hora, de momento ela tá ali. E é engraçado que, não sei se para todos, né? Porque não vivi muito para falar sobre isso, mas as conexões que eu tenho, que foram divinas na minha vida, elas ficaram permanentes. E engraçado que quando eu até conheci essa minha amiga, ela falava, essa amizade, ela falava na minha cara, essa amizade nossa não vai durar. Eu tenho certeza que não vai durar, vai ser só uma estação. Ela falava isso pra minha cara. Eu olhava na cara dela e falava assim, minha filha, foi Deus que colocou. E se foi Deus que colocou, vai durar. Você vai ver só que vai durar. E a gente é amiga até hoje. E até hoje a gente ri disso, a gente brinca sobre isso. A gente, meu Deus, aonde a gente chegou, né? Mesmo com a distância, porque eu me mudei, mesmo indo para outro país. Quando é de Deus, é uma coisa assim, sem explicação, sem É lógica. É verdade. muito maravilhoso. E traz cura. Traz libertação, traz muita transformação. Essas amizades, geralmente, elas te confrontam.
né? Nossa, Exatamente. essas amizades que chegaram de Deus assim para mim, como elas me confrontam, como elas me mostram Deus, como eu melhorei, como eu cresci, sabe? E você não vê outra coisa a não ser a mão de Deus. E com o tempo, com a maturidade, é aquilo que a gente falou. Você vai sabendo onde você tá e você vai entendendo que você é amado por aquela pessoa, independente de qualquer coisa. Você Exatamente. sabe que você tem o seu espaço e que você não precisa ser ou ter para estar ali. A pessoa te ama por aquilo que você é e ela tá ali por você independente de qualquer coisa. Se você falar sim, se você falar não, se você topar a ideia, se você não topar, se você mudar. Porque uma das fases que a gente perde muita gente fica para trás, as estações mudam, é a maternidade. Eu não sei como foi para você, mas para mim mudou muito com a chegada da Muda muito. maternidade. A maternidade realmente, ela muda muito a gente, né? Foi o que eu falei. A gente amadurece muito com a maternidade, porque hoje a gente coloca a nossa força em maternar. Hoje é onde a gente coloca a nossa força, acordar de madrugada, fazer esses perrengues aí todos, que a gente vai falar no outro vídeo. Mas como a gente bota a nossa força para aquilo, a gente precisa das pessoas que realmente estão com você porque te amam. Não porque precisam de algo ou querem alguma coisa de você ou qualquer coisa do tipo. A gente tá com as pessoas verdadeiras e reais e leais a gente. E também. Sabe uma coisa? Pode falar. Sabe uma coisa que mudou você falando? Eu me lembrei, uma coisa que mudou muito para mim em relação à amizade, às conexões, foi entender o outro. Eu acho que talvez eu tivesse, conversando agora com você, me acendeu uma luz, eu acho que talvez eu tivesse um pouco de dificuldade nessa questão, quando a gente fala do que esperar do outro, porque a gente entrega aquilo que a gente tem e aí a gente fica esperando que o outro também entregue aquilo igual a gente, né? Sim. Eu acho que eu tinha muita dificuldade em entender o outro, e uma coisa que me ajudou muito foi entender, olha que loucura, sobre os temperamentos. Eu fui começando a analisar as minhas amizades dentro dos temperamentos, e aí eu fui percebendo que muitas vezes uma amiga minha talvez fosse para um assunto determinado que outra não daria. Por exemplo, com uma, ela tem paciência para me ouvir chorar durante horas, outra não. Sabe? Então, eu acho que isso fala muito do temperamento de cada amizade também. Eu também claro acho. Que eu acho que a gente tem que se esforçar, mas eu acho que também entra esse ponto. Sim, eu acho também. Eu tenho uma amiga que é minha filha. Eu e ela, a gente é muito, muito, muito amiga. Mas ela é uma pessoa super esquecida. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que é ela. Mas ela é super esquecida. E às vezes eu pensava assim: ih, meu Deus, fulano sumiu. Aí eu falo: é porque ela esqueceu, eu vou ligar para ela. Eu acho que isso da amizade, tipo assim, você amar a pessoa como ela é, faz com que você não tenha mágoa e ressentimento de, ai, a pessoa nem me ligou. Filho, liga para ela, entendeu? Vai lá. Nossa, faz eu tinha muito essa dificuldade, assim, assim, até eu chegar nesse ponto, eu me feria muito. Exatamente, eu acho que a nossa essência humana, carnal, vamos dizer assim, é muito egoísta. Então a gente quer só pra gente. Eu quero só que a pessoa me ligue, porque ela esqueceu de mim, eu tô sofrida. Então a gente fica nesse egoísmo interno, eu quero fazer só o que eu quero, se a pessoa me repreende, eu não vou aceitar. Mas quando você é amigo da pessoa, você entende que a pessoa tá fazendo aquilo por bem, para o seu bem, que ela não fez por mal muitas vezes. É entender como a pessoa funciona. Isso que você falou do temperamento. A linguagem do amor, por exemplo, também é uma coisa muito legal. Tem aquele livro, né? 5 Linguagens do Amor. Você entender que a pessoa às vezes te dá um presente porque é aquela linguagem do amor dela. Tem uma amiga que ela sempre me dá um presente. Ela fala, eu tenho um negócio pra você. E ela vai lá sempre me dar o presente, entendeu? Então, tipo assim, às vezes ela não é tão de toque, mas ela tá sempre ali dando um presentinho. E aquilo é a forma dela de demonstrar o amor. E assim, mas eu não recebo amor assim, o meu amor é toque. Mas ela tá tentando da forma dela, entendeu? Eu acho que a empatia nas conexões é o que mais vale. Se você tem uma amiga que é leal, verdadeira com você, não faz coisas para te magoar, ponto, você já tem um ouro na sua mão. Então, entenda, tem empatia que ela também tá aqui melhorando, a gente tá sempre melhorando, né? Ninguém é perfeito aqui. A gente tá longe. Cada um tá passando pelos seus próprios problemas, né? Pelas seus suas próprios lutas. Problemas. Entenda o outro, não queira nada para si. Porque eu acho que o pior da amizade é querer algo para si.
Assim, intencionalmente, sabe? É claro que numa amizade você quer reciprocidade, você tá ali para se construir, aquela coisa de amizade é uma mesmo. via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, é um elo. Mas eu não tô falando sobre isso, tá? Que eu acho que isso é bem importante, uma via de mão dupla. Mas eu tô falando da empatia pelo outro, entendeu? No ciclo de amizade, saber que cada um tem a sua estação. Tem aquela passagem que Paulo fala para Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes. É muito fato isso, né? Que realmente as pessoas que são más, as pessoas que estão envolvidas em coisas ruins, quando você se envolve com elas, realmente você entra naquele ciclo de coisas ruins. Mas eu acho que isso também é pro bom, pro lado bom. Então, as boas companhias, elas trazem bons costumes. Então, para que você precisa de uma amizade? Você precisa de uma amizade porque às vezes você tem uma amizade que é mãe. E ela te ensina sobre maternidade. Ela te ensina. Esteja aberto para ouvir. Esteja aberto para ouvir o que o outro tem para falar. Às vezes a pessoa passou por um luto, por exemplo. E aí, quando você passar, ela vai estar lá com você e vai falar: olha, é muito difícil, vou chorar com você. Às vezes a pessoa passou por, sei lá, por uma traição no casamento, superou, perdoou ou não, mas ela tá lá para te dizer: calma, vai passar, eu tô aqui, eu sobrevivi. Eu acho que é por isso que Deus dá cada um caminho, né? Porque a gente passa pelas coisas para ajudar o próximo, não é? Sim. E eu acho que também a gente, o ser humano em si, né? A gente vai muito para esse lado do vitimismo. E, como eu sou vítima, ai, a minha dor, ai, o meu momento, ai. Mas e o outro, né? Então, eu acho que a questão da conexão, ela nos aproxima muito dessa questão do tratamento. O outro consegue levar a gente para essa questão do tratamento, né? Da gente sair da nossa zona de conforto, da gente mudar os nossos pensamentos, as nossas ações em prol de um relacionamento. Como eu sempre tive muita dificuldade nessa questão de conexões, esse está sendo um momento da minha vida que eu estou começando a esticar esse meu músculo de vamos se juntar aqui, vamos fazer uma mesa posta, vamos receber uma galera, vamos trazer, vamos chegar para perto, né? Porque é importante e a gente não está aqui para ficar sozinho, né? A gente precisa um dos outros, a gente precisa crescer em relação a isso, a estar mais próximo das pessoas, que é a igreja, né? A igreja em si são as pessoas e a gente precisa disso, dessa comunhão com o corpo. Eu acho que isso é muito importante da gente entender que a gente está aqui também para estar junto com pessoas. Não se isolar, igual aquele versículo que eu acabei trazendo aqui, de Provérbios, que quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Então, acho que esse é um gancho muito importante da amizade. O outro lado da amizade é egoísmo. Sim. Porque a gente só quer pensar em si. Então, assim, a gente não quer ter outras pessoas porque, eu vou ter que ir até a casa dela, tem que pegar todas as minhas crianças, botar no carro, tananã. É porque você que tá pensando no seu comodismo, entendeu? Mas às vezes aquela pessoa tá precisando de você, aquela pessoa tá precisando de um ombro amigo, de um choro, de um abraço, de um bolo, de um cafezinho quentinho, só pra bater um papo, igual você falou, entendeu? Sim. Eu acho que é muito importante e a gente precisa, né? Eu cheguei a essa conclusão, que assim, eu me isolei demais durante muito tempo. Também acredito que sejam as estações, né? Deus, ele tem um tempo certo para tudo na nossa vida. Se for para ser muito sincero, jogar aberto assim, eu não sou hipócrita. Eu amo a minha solitude no meu cantinho, sabe? Tá ali no meu tempo, ainda mais depois que eu virei mãe, que eu durmo com as galinhas, dá 9 horas da noite eu já quero dormir. Meu Deus, só deitar ali e ficar. Eu amo. Então, assim, eu já aceitei um convite essa semana. Eu já aceitei. Amor. Dorme junto com as galinhas. Eu já aceitei um convite essa semana para sair numa sexta-feira, 9 horas da noite. Eu já aceitei, tipo assim. É verdade, não quero. Né? E para esticar esse músculo, porque assim, não, vamos mudar, vamos melhorar nisso. Você pode melhorar, apesar de eu querer ficar na minha caminha, na minha casinha. Então, eu sigo uma blogueira, que você segue também, que a gente sempre fala dela, que ela falou sobre isso essa semana, semana passada, nos stories, eu acho. Ela falou sobre o quesito hospitalidade, que a pessoa falou, eu quero muito ser uma pessoa hospitaleira e tudo mais. Aí ela falou, bem, é só você receber pessoas, mesmo você não querendo. E eu acho muito isso.
pra gente fazer coisas que a gente não quer, a gente tem que fazer. É só fazendo que a gente consegue, só fazendo. É igual ir pra academia. Você só fica forte se você for na academia. O primeiro dia vai doer, o segundo dia vai doer, terceiro mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Gente, não é mágica. As coisas que a gente precisa fazer também são exercícios. Você elogiar uma pessoa é exercício. Você dizer, hoje eu tava falando com uma amiga, que ela me ligou, né? E aí eu falei assim, nossa, amiga, eu tô muito orgulhosa de você por conta disso. É isso, entendeu? É você elogiar essa pessoa, é você. Ah, eu não sei fazer isso. Faz a primeira vez. É fazendo que se exercita o músculo, né? Exatamente. E como a gente precisa, né? Assim, é você buscar vencer, né? Todos os dias o seu comodismo, né? O seu lugar de ai, eu prefiro isso aqui do que isso dali. Esse é um exercício que eu tenho feito diariamente. E que, assim, é um músculo que eu tenho puxado, porque não é fácil. Mas eu acredito que a gente vai botando a cara na frente e vai indo e vai conseguindo. Porque é a gente se esforçar. Se a gente se esforçar, a gente consegue, né? Mesmo a gente tem que vencer, né? Muitas vezes até a procrastinação de eu queria muito ser assim, e só fica nessa, de queria muito ser assim, mas não dá passo nenhum para ser assim. Eu tenho muito isso. Por exemplo, eu quero muito ir para academia, mas cadê que eu volto? Não volto, né? Então, assim, eu quero muito desenvolver esse meu lado mais, né, social, e cadê que eu não dou o primeiro passo? Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai vencendo a partir do momento que a gente entende e coloca em prática. E é isso, assim, que eu estou buscando. Estou buscando melhorar muito nisso, porque é uma dificuldade adquirir e estou querendo vencer. Não, acho isso que você está falando muito, muito, muito legal, porque eu também, eu gosto muito de estar com pessoas, então para mim isso não é um problema, mas eu vejo muito, por exemplo, no meu marido, né? No Luiz. Ele é autossuficiente, então por ele, tá tudo bem, ele fica aqui, faz as coisas dele, pronto, acabou. Mas ele também tem a linguagem do amor, tempo de qualidade. Então, assim, eu vejo que se eu não puxar, vamos para um encontro com os amigos, e aí ele ir, eu vejo que esse potinho dele não fica cheio. Então, assim, eu falo, vamos. Aí chega lá, ele se abre, conversa, bate papo, porque ele precisa disso. Então, às vezes a gente nem sabe que a gente precisa, mas a gente precisa do próximo, entendeu? Porque, mas é que eu não preciso. Aí você vai vendo que a pessoa vai ficando desanimada durante a semana, vai se sentindo sozinha, solitária. E aí você fala, realmente, cara, se eu tivesse, por mais que é cansativo, você ir com 3 filhos, com uma bebê recém-nascida, estar em algum lugar, igual agora, a gente vai participar de um grupo, uma célula, um pequeno grupo, né, de pessoas. No caos. Eu nunca participei. Nos últimos 2 anos eu não participei, mas agora que eu tenho uma bebê, eu decidi participar. Não vai ser fácil. Tem dias que ela vai estar mais enjoada no carro e tudo mais. Mas é uma coisa que eu tô me propondo a fazer, entendeu? Se eu quero conexões, eu preciso estar disposta a me abrir. Esse é o passo 1, entendeu? As pessoas vão me frustrar, as pessoas vão me encher o saco, as pessoas vão falar meu ouvido. É assim que se exercita. Ninguém, quer dizer, ninguém não, né? Mas 90% das pessoas que vão para academia não amam estar na academia. Elas só precisam ir. Deus sabe. Então, assim, é sobre isso. É sobre ir. E eu acho que esse assunto de hoje foi muito legal, de falar sobre conexão. É algo que a gente precisa, é algo que a gente necessita, algo que Deus fez, por isso que ele criou a igreja. Para que a gente precisa de pessoas para se conectar. E é isso. E aí, prima? Palavras. Como é que é? Considerações finais? Considerações finais. Gente, vamos exercitar esse músculo, porque assim, eu sei que é difícil. Ai, como é difícil. Eu tenho essa dificuldade, mas decidi começar. Vamos começar, gente. Vamos juntos nessa. Vamos chamar um amigo assim. Vem aqui em casa, faz uma mesinha posta. Né? Esse final de semana eu fiz isso. Trouxe uma amiga, chamei, vamos, bota aqui. Tem essa questão da bateria social, também é uma coisa que eu tenho. Vai chegando determinada hora, como eu sou velha e durmo cedo, vai chegando determinada hora que eu já nem sei mais o que eu estou pensando. Vai dando 11 horas, meia-noite, eu já estou assim. Mas a gente está ali forçando, entendeu? Vamos embora, não vamos, porque é importante. É importante. Isso. E eu acho que Deus chama a gente para isso. A gente precisa das conexões, a gente precisa um do outro. Por mais que a gente goste, tem essa tendência, eu tenho essa tendência solitária, da melancolia. É uma coisa assim, eu me basto em mim mesma com o tempo, né? Eu sou muito Luísa, assim. Mas
mas faz diferença. Engraçado é que quando a gente está ali, vivendo aquele momento, que a gente A gente está ali ama. no meio da conexão, que a gente está ali com os amigos, a gente ama. E é importante, a gente sabe que é importante. Então, assim, só vamos junto, porque a gente vai vencendo as dificuldades Isso juntos e é maravilhoso. aí! É isso aí, gente. E esse foi o papo que a gente trouxe hoje, né, sobre conexão. Muito importante. Todo esse vídeo, assim, bem legal, porque constitui todos os pontos que eu acho que são importantes para você ter amizade e não se frustrar. E é isso, gente. Ore sobre pessoas, ore, peça a Deus conexões divinas, que tudo vai dar certo, tá bom? E é isso. A gente vai trazer mais vídeos essa semana, provavelmente. E obrigada, gente, por terem ficado até aqui, acompanhar. Segue lá no Instagram e continua aqui no YouTube, né, prima? É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que daqui para frente a gente vai fazendo mais vídeos e mais assuntos, se Deus quiser. É isso. Beijo! Beijo!